Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para gravar o quarto episódio do Direito de Startups na Prática. Eu me chamo Saulo Micheli, sou advogado especialista em Direito de Startups e estamos aqui fazendo essa websérie com conteúdo educativo para você que é founder ou para você que é advogado ou quer ser advogado de startups. Então, a gente faz aqui essa websérie comentando casos práticos sobre Direito de Startups que servem tanto para fundadores ou servem para estudantes e advogados que querem entender um pouco mais sobre esse ramo, sobre esse ecossistema que são as startups. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 do Anjo Investidor, episódio que trata da startup chamada Pedala. O nome da startup é Pedala, Entregas Sustentáveis. A gente é uma solução sustentável para a logística urbana express e a gente é focado no segmento do e-commerce. A gente faz a coleta nos grandes clientes, traz para os nossos pontos avançados e daqui a gente distribui para a região próxima, usando bicicletas normais e cargueiras. E a gente acaba fazendo em torno de 2.000 a 2.500 entregas por dia. Bom, a Pedala, ela é uma empresa de logística, né? A gente está aqui no quarto episódio dessa série, já é a segunda empresa de logística. Lá no primeiro a gente teve a Soulog. Isso porque essa questão logística dos e-commerces e principalmente do last mile, que seria ali a última milha da entrega, é uma dor muito grande para as empresas de logística e para as empresas de e-commerce. Então, por isso, muitas empresas e muitas startups estão buscando atacar essa dor. A Pedala é um pouco diferente lá da Soulog. Se você quiser entender um pouco sobre a Soulog, recomendo você ir lá assistir o episódio 1 e também recomendo que você assista todos os episódios da série O Anjo Investidor que a gente menciona aqui. A gente vai mencionar um por um, caso a caso. Eu recomendo que você assista porque vai te ajudar a entender muito mais sobre o funcionamento das startups, do ecossistema das startups e principalmente sobre as questões relacionadas a investimento. Aqui a gente usa de uma maneira educativa para tratar apenas de questões jurídicas. Então, eu sempre coloco o link aqui embaixo do episódio original para que você possa ir lá conferir. Bom, a Pedala, como eu disse para vocês, é uma empresa que faz entregas, uma startup que faz entregas num raio de 3 a 4 quilômetros e ela faz essas entregas de bicicleta, né? Então, ela quer atacar essa dor do last mile e ela busca fazer isso com bicicletas, ou seja, com uma pegada de sustentabilidade, né? Mas não é apenas a questão da sustentabilidade. Os fundadores alegam que isso também faz reduzir os custos de entrega dessa última milha aí, ou desse raio de 3 ou 4 quilômetros. A Pedala está no Rio de Janeiro, assim, na capital, está em Niterói e está indo para São Paulo. E aqui tem algumas questões interessantes, todas relacionadas a valuation, rodadas de investimento, mas com o cerne, com a questão central aí, que a Pedala está fazendo uma joint venture, está no decorrer do episódio ali, ela estava em negociação para fazer uma joint venture com uma startup que seria a sua concorrente, que são os Correieiros, ou seja, a Pedala tinha uma base forte no Rio de Janeiro, estava querendo ir para São Paulo, e os Correieiros tinham uma base forte em São Paulo e também queriam expandir para o Rio de Janeiro e para o resto do Brasil. Então eles resolveram unir forças, só que essa joint venture, a gente vai falar daqui a pouco o que é uma joint venture, só que essa joint venture, essa parceria, ela ainda não estava finalizada, ela não estava formalizada, ela não estava plenamente fechada, ela estava em fase de negociação e isso vai permear toda a questão do episódio, o fato do João Kepler fazer uma proposta um pouco diferente do que o fundador estava esperando. Então é um episódio muito interessante justamente por conta dessas questões. Bom, como eu disse a vocês, o episódio foi gravado no meio dessa negociação de uma joint venture da Pedala com a Correieiros. Acontece que 3 meses antes, o João Kepler havia feito um investimento na Pedala com valuation de algo em torno de 5 milhões e meio de reais. E agora, no episódio, no programa, pelo fato de estar havendo essa parceria, o fundador da Pedala já faz uma proposta de valuation de 15 milhões, porque ele está já levando em consideração
a fusão das empresas. No começo ele não deixa muito claro qual é o tipo de parceria, qual é o tipo de joint venture. Não sei se ele ainda não sabia direito ou se foi a edição do programa, mas não fica muito claro. Só mais lá para o final que vai se falar em fusão de fato, quando ele vai levar essa conversa para um dos sócios da Correieiros, a proposta do João Kepler para os sócios Correieiros, aí eles falam sim em fusão. Mas antes apenas o que estava acontecendo era uma conversa de joint venture, e aí eu vou aproveitar para explicar para vocês o que é uma joint venture, né? A joint venture é um nome genérico americano para falar digamos assim, em parceria, em união de esforços entre empresas para atingir um objetivo. Então é algo genérico, que pode ser desde um projeto específico, né? Desde atender um cliente, por exemplo, desde construir um prédio especificamente, por exemplo, até no limite fazer a união de duas empresas, fazer uma fusão de fato de direito de duas empresas, e aí essas duas empresas vão se transformar em uma só. Então ela pode ser desde compartilhamento de espaço também, compartilhamento de custos. Então, por exemplo, compartilhar a estrutura administrativa, se essas duas empresas decidissem que a parte administrativa, o financeiro, a contabilidade, o jurídico fossem compartilhados, por exemplo. Haveria uma redução de custos para as duas e estariam compartilhando. Isso seria uma espécie de joint venture também. Então, olha, a gente vai atuar juntos em São Paulo e Rio de Janeiro, mas no restante do Brasil a gente atua separado. A realidade é muito mais rica, como eu costumo falar para vocês. Ou até troca de tecnologia, troca de know-how, troca de conhecimento, troca de estrutura física, enfim, todos esses são exemplos de joint venture que vão desde os mais simples até os mais complexos, até o mais profundo, que seria a fusão de fato. Como eu disse a vocês também, no caso aqui, o que o fundador estava planejando, no final das contas, era uma fusão. Só que aí é que entra o grande detalhe da questão. O João Kepler fez um investimento com um valuation da Pedala a mais ou menos 5,5 milhões de reais, isso tinha sido 3 meses antes, e agora ele se assustou porque esse valuation tinha ido para 15 milhões, ele até acha que foi razoável porque é o valuation de duas empresas e etc. E o fundador da Pedala tinha uma oferta firme de um outro investidor, aparentemente uma oferta recente, para investir 750 mil reais já nessas duas empresas e aceitando esse valuation de 15 milhões. Ou seja, já tinha alguém no mercado aceitando esse valuation, aceitando essa operação. Mas o João Kepler, dentro da estratégia dele, entendeu que isso não seria razoável para ele, ou que ele não poderia contribuir com o que ele gostaria de contribuir, com a ajuda que ele gostaria de dar, se ele fosse fazer um aporte já pós-fusão. Então o que ele propõe? Ele fala assim, olha, você fez uma rodada há 3 meses comigo, com esse valuation de 5,5 milhões, então o que eu vou propor a você é que eu faça um novo aporte mantendo aquele valuation, e esse aporte vai ser só na Pedala. E aí que está todo o cerne na questão. Então imagine duas empresas, a Pedala e a Correieiros, que estão em um processo de se unir, Elas vão virar uma empresa. Elas vão compartilhar funcionários, vão compartilhar clientes, vão compartilhar faturamento, vão se transformar em um CNPJ só, vai ser uma marca só, enfim, são duas empresas que vão se fundir em uma. E esse processo está em negociação, ele está acontecendo. Acontece que depois que isso se finaliza, você tem uma empresa só, com novos números, com novos contratos, com uma nova marca, ou adota a marca de um, adota de outro. Mas o fato é uma nova empresa, com uma robustez e com uma avaliação, pelo que um investidor já estava aceitando, uma avaliação, um valuation de 15 milhões. Então, antes de esse caminho se finalizar e o João Kepler investir nessa nova empresa que vai ser criada, não, ele quer dar um passo para trás, ou no caso, como ele falou, manter o valuation de 3 meses antes e investir aqui na Pedala, botar o dinheiro aqui na Pedala. E é isso, claro, que é influenciar nessa fusão. Então vamos supor que as duas empresas estavam em completa igualdade de condições, de faturamento, de caixa, vamos fazer essa suposição. E que aí eles acertaram
que os sócios dessas novas empresas, os sócios da Pedala ficariam com 50% dessa nova empresa e os sócios da Correieiros ficariam com 50% dessa nova empresa, porque as empresas são iguais, têm o mesmo valuation, então nada mais justo que os sócios de uma ficarem com metade e os sócios da outra ficarem com metade. Agora vamos supor que o João Kepler faz um investimento aqui antes disso acontecer e eleva esse valuation, eleva o caixa, porque ele vai botar dinheiro no caixa da Pedala. Essa fusão ficaria de certa forma desequilibrada, porque a Pedala entraria com mais. Então o natural seria que a Pedala, os sócios da Pedala tivessem uma força maior nessa nova empresa. Seria. Isso não chegou a ser discutido, isso não chegou a ser colocado no episódio. Eu estou trazendo aqui para que a gente tenha um entendimento global do que aconteceria, do que poderia acontecer nessas questões, principalmente de fusão, porque vai avaliar o peso de cada uma na nova empresa. Então, a proposta do João Kepler foi justamente nesse sentido. Olha, eu não quero investir aqui, quando as duas estão juntas. Eu quero investir ainda aqui na Pedala e depois a Pedala leva, eu concordo com essa fusão, etc e tal, mas eu quero investir aqui na Pedala. Isso faz muita diferença, até em termos de valuation, e em termos de balanceamento de quem vai ter qual participação na nova empresa. Apesar de achar interessante essa junção e entender que vocês vão aumentar muito o resultado nos próximos meses e até anos e ficar um grande negócio, pelo fato de eu já ser investidor junto com a Bossa Nova nas rodadas anteriores, 3 meses atrás, eu gostaria de continuar e te ajudar nesse número, te ajudar em algum valor no programa investidor, junto com a Pedala no valuation de 3 meses atrás. Vocês entenderam isso? Comenta aqui embaixo, diga o que vocês estão achando sobre essa explicação, se deu para entender, se vocês tinham entendido isso lá no episódio original ou não, só para a gente ir tocando nossa conversa e para eu saber o que vocês estão achando. Bom, acontece que esta proposta não foi aceita pelo fundador da Pedala. Ele foi conversar com um dos sócios da Correieiros, levou essa proposta e o sócio da Correieiros falou: olha, na nossa fusão isso não estava planejado e tal, enfim, mas é uma decisão sua, tome a sua decisão. E aí o sócio da Pedala nega isso, mas logo depois, antes de acabar o episódio, ele aparece uma outra gravação dele dizendo que ele se arrependeu de não ter aceitado. Uma questão muito interessante. Ele fala assim: uma coisa é preço, outra coisa é valor, e depois colocando na balança o preço que estava envolvido e o valor que o investimento do João Kepler iria entregar, fora o dinheiro, o networking, conhecimento que ele tem, eu acho que o valor estava acima do preço, então isso seria uma questão justa. E aí ele diz que se arrependeu. Claro que o João Kepler não volta atrás, porque, enfim, é uma questão de palavra, de negociação, e o João Kepler também fica muito sentido de o negócio não ter dado certo, porque na visão dele seria benéfico para ambas as partes, tanto para ele como um investidor anjo, quanto para a empresa. Mas enfim, o deal não acontece, mas é um deal muito interessante, uma negociação muito interessante e tem assuntos muito ricos para a gente tratar aqui. Indo mais especificamente agora para as questões jurídicas, como que formalmente eu posso fazer uma joint venture, Então, indo lá das joint ventures mais simples até as mais profundas, as mais complexas. Eu posso fazer simplesmente um contrato de parceria, um contrato atípico, um contrato sem nome específico, como por exemplo, um contrato de cooperação, de transferência de tecnologia. Bom, as duas empresas aqui nesse nosso exemplo iriam utilizar o mesmo aplicativo, o mesmo software. Já compartilhariam um custo e reduziriam o custo de ambos. Pode ser apenas um contrato de transferência de tecnologia, de cooperação. Um caso que é muito, muito comum na construção civil. Construtores se unem para construir um prédio. Então faz um contrato ali, nesse caso já cria-se uma SPE, uma sociedade de propósito específico, para fazer a construção desse prédio. Empresas de tecnologia para atender o governo, fornecedores, não necessariamente tecnologia, para atender o governo também, parcerias público-privadas, etc. Então a gente pode ir desde um contrato mais simples, um contrato atípico, a gente tem a questão da SCP também, Sociedade em Conta de Participação, a gente tem a SPE, Sociedade de Propósito Específico, e a gente tem a fusão. Primeiro contrato, já falei para vocês, um contrato ali atípico,
que vai atender a necessidade específica e mais simplificada dessa parceria entre as duas empresas, como a transferência de tecnologia ou como a parceria para atender um cliente específico. Depois, em grau de complexidade, a gente evolui para a sociedade em conta de participação. Aí é uma parceria, uma joint venture prevista pelo Código Civil, mas que não tem personalidade jurídica. Então, quais são as principais características da SCP, da sociedade em conta de participação? É uma sociedade sem patrimônio de afetação, não há uma personalidade jurídica, não há uma transferência de patrimônio para essa sociedade. Como é que funciona então se não há personalidade jurídica? Tem o sócio ostensivo e tem o sócio oculto, e que a doutrina está modificando esse nome para sócio participante, porque oculto dá uma ideia de que se está fazendo uma coisa ilegal, né? Mas não, sócio participante é aquele que não aparece nas relações, e o sócio ostensivo é aquele que aparece. Então, todas as contratações, todas as emissões de nota fiscal, todas as relações jurídicas serão feitas em nome do sócio ostensivo. É o sócio que vai aparecer, que vai assinar contrato, que vai emitir nota fiscal. Então, o risco patrimonial também está em cima desse sócio ostensivo. O sócio oculto, a não ser em questões excepcionais, ele não vai aparecer e não vai responder ali com o seu patrimônio. A sociedade em conta de participação, então, ela não é personificada, não se cria uma nova personalidade jurídica, mas por uma exigência da Receita Federal, e aí é algo que não estava previsto no Código Civil, por uma exigência da Receita Federal, essa SCP tem que constituir um CNPJ. Ele é um contrato privado, o contrato de constituição da SCP é um contrato privado, não precisa ser levado a registro em junta comercial, não precisa ser registrado em cartório. Pode, se quiser, mas não precisa, é um contrato privado, mas que para funcionar de acordo com a legislação da Receita Federal, é preciso criar, sim, obter um CNPJ. Tá? Há uma questão de implicação tributária de Simples Nacional aqui muito importante, que é um detalhe muito importante, que é o seguinte: entendimento da Receita também, que na minha opinião é completamente ilegal, não está previsto na Lei Complementar 123, legislação do Simples, mas a Receita tem um entendimento que os sócios da SCP não podem optar pelo Simples Nacional. É um entendimento da Receita, eu discordo desse entendimento, acho que ele é ilegal, mas você que está aí do outro lado, tanto o fundador quanto o advogado, precisa entender que existe essa interpretação da Receita Federal, que essas sociedades que vão constituir uma SCP, elas não podem optar pelo Simples Nacional, tá? Esse é um ponto. Evoluindo então para a SPE, Sociedade de Propósito Específico. Aí já é uma sociedade com um patrimônio jurídico, um patrimônio de afetação, as partes constituem esse patrimônio, vai ter um CNPJ próprio, vai constituir obrigações em nome próprio, assinar contrato em nome próprio, emitir notas fiscais em nome próprio. Um detalhe aqui da SCP que eu acabei me esquecendo é que ela vai ter que ter uma contabilidade específica para as operações da SCP. Tá? Então, sócio ostensivo tem uma contabilidade, sócio participante tem uma outra contabilidade e a SCP tem uma contabilidade separada para justamente poder dividir o que é de cada um do resultado da SCP. Legal, voltamos para a sociedade de propósito específico. Então, aqui já há uma nova criação, aqui há um patrimônio de afetação, um CNPJ próprio, obrigações próprias. E essa SPE, como é de propósito específico, ela vai ser dissolvida quando o propósito for atingido. Então, vamos lá, duas construtoras se unem para construir o prédio. Construir o prédio, essa SPE vai ser dissolvida, apura os resultados e distribui para cada uma delas. Legal? E aí, andando na nossa linha de complexidade das joint ventures, tem a fusão, que aí as duas empresas se unem mesmo, criando uma nova empresa, e vão escolher quem que vai ficar de CEO, como é que vai ficar a diretoria, como é que vai ficar a participação societária dentro dessa nova empresa, vai adotar a marca de uma, vai adotar a marca de outra, vai criar-se uma terceira marca. Então, é união completa, total, profunda dessas duas empresas que criam uma nova. Aí, daí para frente, compartilham passivo, compartilham ativo e tocam para frente essa joint venture, tá? Legal? Entendido? Então, antes de a gente finalizar esse episódio, eu quero apontar um detalhe para vocês de extrema importância nessa questão da pedala, que não foi mencionado, não sei se tem, não sei se não tem, mas eles mencionam que estão em negociação para uma fusão. A minha recomendação nesse caso é assinem um MOU, assinem um memorando de entendimentos.
O MOU é Memorandum of Understandings, né? Um memorando de entendimentos, para justamente colocar as balizas, o esqueleto do que vai ser essa negociação futura, no caso deles uma fusão. Então, a gente já tem alguns termos, como é o caso deles, a gente ainda não bateu o martelo e não assinou o contrato final, mas a gente já apalavrou muita coisa, a gente já definiu o valuation da nova empresa, a gente já definiu quanto vai ser a participação de cada uma. Então, assinar um memorando de entendimentos. Vamos supor que se não houvesse um memorando de entendimento e houvesse uma conversa com outro investidor, com o João Kepler ou com algum outro, que ficasse sabendo desse deal e quisesse atravessar, fosse até de certa forma um pouco antiético nessa negociação aí. Se não houvesse um memorando de entendimentos vinculante assinado aqui, a outra empresa, a Correios, poderia ser prejudicada, poderia vir a ser prejudicada. Então, estou conversando com você, a gente já adiantou bastante, mas ainda não fez o memorando de entendimento, essa empresa poderia vir a perder a negociação e vir a ser prejudicada. Então, aqui é de extrema importância fazer o memorando de entendimento. O que é o memorando de entendimento? É uma espécie de pré-contrato, como eu falei para vocês, ele vai tratar das bases das negociações, das principais questões envolvidas nas negociações, o que se chama no mercado de deal breakers. O que é o básico, o principal, o básico não, o fundamental da nossa negociação? Vamos alinhar o fundamental, que se a gente não se acertar no fundamental é um deal breaker, ou seja, esse negócio não vai acontecer. Então vamos alinhar no fundamental, assinar um memorando de entendimentos com base nesses entendimentos fundamentais e depois os detalhes, as questões que a gente pode conversar, que a gente pode negociar que não vão afetar a negociação final, aí sim a gente vai ter mais tempo para conversar, ter mais tempo para analisar e isso vai ser finalizado e formalizado no contrato final, como por exemplo o documento que vai reger a fusão desses dois casos. Mas de extrema importância assinar nesse caso e em diversos outros casos algum tipo de pré-contrato como um memorando de entendimentos vinculante em que haja previsão de boa-fé objetiva e previsão de multa não compensatória em caso de violação do memorando de entendimentos. Um abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Lembrem de comentar aqui embaixo, dar o feedback de vocês, de curtir e de se inscrever no canal, clicar no sininho para que vocês não percam nenhum episódio dessa websérie e nenhum outro conteúdo que a gente está gerando aqui todo santo dia para vocês no YouTube. Legal? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.